partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Muito bem, meus queridos, estamos de volta pela Rádio Manaim, são 8h13, 8h13 dessa quarta-feira, hoje dia 3 de setembro de 2025. Mais um Chamados para Servir aqui pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, também pelo YouTube. E mais uma vez, estou aqui ladeado pelo pastor João Carlos Braga. Pastor, bom dia, paz do Senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Kleber. Paz do Senhor, a paz do Senhor a todos que estão participando conosco. Sabe o que é interessante, Kleber? Esse final de semana nós temos seminário. Sim, principiantes. São várias pessoas que vêm conversar. Somente eu fico ali na frente, perto dos surdos, né, e dos intérpretes. As pessoas vêm falar, que assistem o programa, que são edificados pelas experiências que são trazidas aqui no programa. Isso dá uma alegria de saber que o Senhor está usando o programa como ferramenta para levar as pessoas a experiências maiores com o Senhor. Aleluia. Amém. E agora é o nosso sobrenome que mudou, né? É o pastor João Carlos do Chamado para Servir. O pessoal já aponta assim: o senhor é o pastor João Carlos do Chamado para Servir. Não tem problema não, pode ser esse sobrenome. É uma benção. Queridos, nessa manhã estamos recebendo aqui as nossas irmãs, a Lina Brito e a sua filha Ana Vitória. Tá faltando aqui o Lucas Oliveira, mas alguém tem que trabalhar, né? Então sobrou pro Lucas. Mas a Lina Brito, que é a nossa irmã, que mora ali em Guarapari, uma cidade bem próxima aqui de Vila Velha, cerca de 45, 50 quilômetros, né? A Lina, ela é mãe da Ana Vitória, que está aqui conosco, também mãe do Lucas Oliveira, recém-casado, não é? Sim. E ela é natural de Piúma, sul do Espírito Santo, mas hoje mora em Guarapari. Lina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco. Sei que é um desafio para você encarar as câmeras e o microfone, mas o que é isso para uma profissional corretora? Não é nada. Paz do Senhor Kleber, Paz do Senhor João Carlos, a paz do Senhor aos irmãos e os ouvintes. É com muita alegria, né? É um privilégio muito grande poder estar aqui participando desse programa que alcança tantas vidas. E certamente você já deve ter ouvido o Chamado para Servir. Muito, com certeza. Amém. E conosco aqui, ao lado da Lina, a sua filha Ana Vitória. Ana Vitória tá aqui com a gente. Tudo bem, Ana? Cresceu, hein? Última vez que eu vi você, já tem o quê? Uns 3 ou 4 anos atrás, né? Acredito. 5 anos, mais ou menos. Mas a paz do Senhor, a paz do Senhor. João e paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor, muito bom ver vocês aqui. Lina, eu estava conversando em off com a Lina, então vou puxar os assuntos aqui. Conta pra gente como foi o seu chamado, o seu encontro com o Senhor lá na cidade de Piúma, né? Uma cidade pequena, no sul do Espírito Santo, quando você tinha mais ou menos 15 anos para 16 anos de idade. Conta pra gente como foi o seu chamado, como tudo começou. Então, foi no mês de junho e a cidade estava em festa, né? Aquelas festas da cidade, né? Aquelas festas da cidade. E no segundo dia da festa, foi o dia do meu chamado, né? O que tudo aconteceu. Eu saí, né? Como toda jovem, adolescente, gosta de sair para participar da festa. Eu tinha uma amiga e a gente estava para se encontrar na festa mesmo. E aí eu passei pela casa da minha avó, estava com o coração meio apertado. Passei na casa da minha avó muito querida e ela perguntou para mim o que estava acontecendo. Eu falei que eu não estava com muita vontade de sair, não. Ela assim: então não sai, minha filha, vai para casa, né? Mas conselho de vó para adolescente jovem, tá bom. E segui. Foi pra festa. Fui pra festa, encontrei essa amiga, Uma né? amiga. Que até então ela falou assim, na época era o Elina, vamos na casa do meu pai buscar um dinheiro e pra gente poder estar lanchando. Falei, então vamos. Era muito perto, era coisa assim de 400 metros. Cidade pequena, tudo Cidade pertinho, pequena, né? tudo muito próximo. E a gente, atravessando a ponte, parou um carro, era um Fusca, e ofereceu carona. E antes mesmo da minha reação, ela já falou, vamos. Deu a entender que conhecia o rapaz. Entramos no carro,
Eu me assustada, porque eu tinha muito medo do meu pai e da minha mãe, porque eles eram muito rígidos. Tradicionais ali, né? Muito, muito. Eu era muito medrosa. E aí ele seguiu adiante e eu vi pelo retrovisor que ele me encarava muito. E aí eu já fiquei meio que armada, tipo assim, ela descer do carro, eu já desço logo, porque a casa dela era justamente no caminho, né? Desnecessariamente de pegar aquela carona. Mas como o Senhor tem um projeto de salvar, resgatar, então tinha que acontecer. Quando ela desceu do carro, eu ia descendo, ele acelerou o carro. Meu Deus. Segurei na porta e pedi para ele parar o carro. Eu estava muito assustada. Ele falou, não vou parar não. Falei, para o carro. Ele assim, não, eu te vi desde ontem. Você estava com uma blusa laranja. Tava seguindo, hein? Ele estava me seguindo. E aí eu me apavorei e não pensei duas vezes. Me joguei do carro. O impacto todo foi na cabeça. E aí eu não lembro direito, eu perdi a voz. Um casal que me socorreu ali naquele momento. E eu me levantei dali e fui andando. E encontrei com essa amiga minha que vinha desesperada porque ela já via que o rapaz tinha avançado o carro. Eu não sei ao certo se ele faria alguma coisa, só que eu não esperei, né, para saber. Eu me joguei. E ela fala que você se jogou, o carro te pegou. Eu também apavorada, com medo. Da reação dos seus pais, né? Eu fui para casa, andando, a quase 1 quilômetro, toda machucada. Aparentemente, era só uns arranhões, mas o problema estava na cabeça. Mas eu não tinha nem como falar, porque eu tinha perdido a voz. Quando eu cheguei na minha casa, a minha mãe já, né, o que houve? Aí a minha colega, amiga, não, o carro pegou ela e tal. Aí minha mãe me pegou, me levou pro quarto, me deixou ali. E ficou sabendo que tinham ocorrido outras histórias, né? Cidade pequena, caiu da moto. Mas não. E eu fiquei ali apavorada, com medo. E minha mãe falou, olha, você vai ficar aí. Eu acho que era a reação que ela tomou no momento, porque meu pai era muito rígido. E poderia, se ele tomasse a frente, poderia ser pior. Então ela começou a falar muito. E eu não conseguia falar. Eu estava com medo. E eu passei a noite ali. Simplesmente ali. Sem recurso nenhum. E chegou de manhã, a minha irmã chegou. E eu peguei a mão dela. E quando eu coloquei a mão dela na minha cabeça, no meu crânio, ele afundou. Era como se fosse um miolo de pão. Ela ficou apavorada. E me levaram imediatamente para o hospital, Anchieta. Cheguei na Anchieta, fui logo socorrida, fiz exames, né, raio-x. E ninguém entendendo muita coisa que estava acontecendo, os médicos, muito raio-x e tomografia. Não tinha quarto para me ficar ali. Eu fiquei no corredor. Aí passou uma horinha e pouco, abriu a vaga no quarto, eu fui pro quarto. Muito assustada, apavorada. E eu senti assim, que tudo estava muito inchado, né? Eu estava muito inchada. Aí o médico veio, o doutor Gabriel, eu lembro como fosse hoje. E ele sentou bem pertinho de mim assim, olhou bem forte para mim assim. E ele falou uma frase que mudou a minha vida. Ele olhou e falou, menina, um ser lá de cima te ama muito. Porque é inexplicável o que aconteceu com você e você tá aqui. Aí eu olhei para ele e só falei assim, é. Aí ele começou a falar, olha, nós vamos tentar fazer uma cirurgia, é muito arriscado, mas nós vamos te acompanhar para ver se é necessário você ir para a Vitória ou não, mas eu vou te acompanhar de perto aqui. Ele saiu, e naquele momento que ele saiu do quarto, eu estava sozinha ali, tremendo muito, e fiz um voto com o Senhor. Porque até então, a Igreja Maranata já tinha aberto um salão ali no Limão, justamente onde eu morava. É bairro, né? Bairro Limão. Bairro Limão. Havia ali um salão da Igreja Cristã Maranata. E tinha um diácono ali, o nome dele era Bino, que já partiu pro Senhor, e a irmã Bete.
um casal que evangelizou, trabalhou fielmente ali. Ganharam muitas vidas, eu sou uma delas. E ele insistia muito, todas as vezes que eu passava para ir para passear, era justamente o caminho que se dava de frente a esse salão. Ele não media esforços, ele tinha um barrigão, né? Ele descia, ia lá e dizia para mim assim: minha jovem, Jesus te ama. E eu vinha de um lar muito atribulado, entendeu? Meu lar é um lar de muita tribulação. E eu ouvia aquilo, guardava. Só que no hospital, eu lembrei, naquela cama ali. E ali eu fiz o voto com o Senhor. Falei: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou para a igreja Maranata. E eu vim de uma família totalmente tradicional, né? E ali os dias foram passando, deu 5 dias. O coágulo que se formou na minha cabeça, ele foi diminuindo. De forma inexplicável, foi diminuindo. Aí o médico veio até mim, o doutor Gabriel, falou assim: Wélina, nós não vamos... Eu tenho 2 notícias para você. Uma boa e uma mais ou menos. A boa é que você não vai precisar fazer a cirurgia. E a mais ou menos é que vai ser o procedimento que nós vamos fazer em você vai ser mais doloroso, mas menos perigoso, né? E aí eu falei: qual é? Ele disse: nós vamos ter que enfiar no seu crânio uma seringa. E a agulha não é tão fina. E nós vamos tirar esse sangue, né, alojado no seu crânio com essa seringa. É doloroso? É, mas menos arriscado. E eu passei por esse processo. Eu tinha 15, 16 anos. Nossa. E não foi fácil. Mas ali eu realmente aceitei o Senhor. E eu fui para a igreja. E a mesma alegria que eu tenho de falar do Senhor, eu tenho hoje. A mesma gratidão. Por quê? Porque até então eu era uma jovem que eu não sabia nem o que era amor, né? E eu procurava isso de um meio, de outro, eu procurava ser amada. E quando aquele médico chegou para mim e falou que eu era amada por Deus, falei: eu tenho que dar valor a esse amor, né? E aí eu comecei a servir o Senhor. Foi fácil? Não. Era uma jovem e uma cidade que todo mundo dizia que crente era só para idoso, né? Que na época nem usava essa palavra idoso, não. Era velho mesmo. Mas eu persisti. Com muita alegria no coração. Eu persisti em servir o Senhor. Depois veio a igreja de Piúma, foi inaugurada. Eu lembro que na inauguração da igreja, haviam poucos membros, porque era um trabalho, né? E o Senhor falou ali, naquele primeiro culto, que o Senhor salvaria vidas ali que seria impossível aos olhos dos homens. Mas Ele ia resgatar, para a honra e glória do nome dEle. E hoje você vai em Piúma, tem várias igrejas, vidas realmente, pastor, que aos nossos olhos, como? Mas Deus é o Deus do impossível, né? Ele resgata justamente aquela alma perdida. Agora, Lina, você falou que teus pais eram, e principalmente teu pai, muito tradicional, né? Como é que ele aceitou, assim, você, uma menina de 15 anos, não, agora eu sou evangélica. Ele aceitou bem? Deu festa? Não, né? Não, né? Não. Nem minha mãe também, né? Eles não entendiam direito. E aí as lutas foram crescendo. Certamente. Né? Aí a minha irmã casou, eu estava na igreja, e aí eu fiquei a caçula, né? Da família, servindo o Senhor ali. Mas não foi fácil. Eu tive vários momentos que eu achava que eu ia ter que sair do meu lar, né? Embora. Até que chegou um dia. Minha mãe estava operada e eu tinha ido na madrugada. Eu gosto muito de fazer madrugada. Meios de graça, né? Quando eu era jovem, eu lembro que o pastor pregou assim, que a palavra do Senhor diz assim: quando me buscares pelas madrugadas, né? Me acharás. Então eu falei assim: não, então eu vou procurar o Senhor pelas madrugadas, porque a fila, o Kleber sempre fala isso. A fila é pequena? A fila é menor, né?
Então eu não sou boba, né? Eu ia buscar o Senhor e busco ainda pelas madrugadas. E aí eu tinha chegado em casa, meu pai, ele tinha chegado de uma de forró, essas coisas. E pediu que minha mãe fizesse o café. E aí eu falei, não, meu pai, deixa que eu faço o café. E ele insistiu que minha mãe levantasse, operasse, fizesse o café. E aí eu falei, não, eu faço. Pode deixar que eu faço. Ele muito rude, né? Com palavras ofensivas, mas eu sabendo que não era ele. A gente tem esse discernimento. A minha mãe, para evitar conflitos, ela se levantou e aí eu fui até ela. Na hora que eu tive aquele impasse de ir até ela, ele veio e me deu um tapa, me agrediu, fisicamente e moralmente. E me mandou embora. Você vai embora hoje. Serva, jovem. E aí eu falei assim, minha mãe, não, ela não vai embora. Não, você vai embora hoje. É hoje que você vai embora daqui. Eu não te quero aqui. E vou te dizer outra coisa. Ele olhava bem fixo para mim. Você vai passar muita fome. Muita fome. Aí eu, jovem, olhei para ele e falei do Salmo 37, versículo 25. Já fui moço e sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Naquele momento, pastor, eu profetizei lá na frente que meus filhos também não padeceriam o pão. E saí. Mas eu não fui embora para sair assim. Eu fiquei na casa de uma irmã, aguardando a noite para que o pastor Manuel, um pastor muito querido de Kubitschek, muito amado. Kubitschek é um bairro de Guarapari. Ele era de Kubitschek e dava assistência em Piúma. E eu aguardei ele chegar para me ver se o Senhor, né, queria realmente que eu saísse de casa. Porque eu não poderia sair de casa sem primeiro o Senhor falar que era para me sair. E ele orou por mim e a palavra do Senhor foi que o Senhor estaria comigo. E era para mim realmente sair daquele lar. E eu vim para Guarapari. Sem emprego, sem conhecer muita gente, mas o Senhor foi tão maravilhoso que eu tive irmãos ali que me acolheram. Entendeu? Irmãs hoje, que são irmãs servas do Senhor. Eu fui muito bem acolhida. Mas não tinha muito recurso, né? Vivendo pela fé. Eu ia para as madrugadas buscar o Senhor uma porta. E o Senhor sempre falava que Ele tinha uma porta para mim. Passou um tempo, a minha mãe veio morar comigo. Ela não suportou mais ficar o jugo, né? E ela veio pedir para morar comigo. Mas como receber a minha mãe sem ter um emprego fixo, morar de aluguel, mas eu também não podia fechar a porta para minha mãe, né? Já eu lembro que ela olhou para mim e falou assim, você deixa eu ficar aqui com você? Aí eu falei assim, lógico. Falei, mãe, não tem muito recurso não, né? Mas a gente vai vencer. Minha mãe não era evangélica, nunca tinha aceitado o Senhor. E aí, agora era o meu papel, né? De passar para ela que eu confiava no Senhor. E aí ela continuou, né, comigo, Aí eu falei com minhas irmãs, falei, mamãe vai ficar comigo, mas vocês vão ter que ajudar aí no mantimento. Aí elas faziam a cesta básica e eu levava... eu ia de ônibus para Piúma, voltava com a cesta e deixava, porque a minha preocupação era minha mãe. E a conversão da minha mãe foi muito bonito também. Porque minha mãe sempre teve medo de temporal, assim, né? Começava a chover da trovoada, ela já tremia de medo. Começou a chover e ela pediu que eu não fosse para a igreja, porque eu ia para o culto e deixava ela quietinha lá. Aí ela falou, minha filha, não vai hoje não, tá chovendo muito, você fica com sua mãe, você sabe que sua mãe tem medo de temporal, né? Aí eu falei, tá. Ela já estava assustada porque já tinha saído de casa, né? E com muito medo, eu falei, tá, mãe, então nós vamos orar aqui, oramos. Chegou no segundo dia, o temporal continuava. Aí eu falei, mas tem como eu faltar culto? Eu não gosto de faltar culto. Quem tá me ouvindo sabe que eu não sou pastor de faltar culto. Glória a Jesus. Posso chegar em casa quebrada e cansada. Vou buscar o meu renovo na casa do Pai.
né? E aí, eu falei, mãe, olha aqui, tá dando temporal, tá? Mas se eu ficar aqui, o temporal vai continuar. Se eu for para casa do Senhor e lá orar, o Senhor vai guardar a senhora. Porque o Senhor fala, mãe, que quando nós vamos para a casa do Pai, nós vamos para o culto, os anjos entram dentro do nosso lar e cuidam dele. Então o anjo, o Senhor vai estar aqui cuidando da senhora. Aí ela assim, então eu vou com você. Glória a Deus. Falei, você vai comigo? Eu vou. Falei, então, vão. Aí botou a roupinha dela lá. Só que na hora que a gente estava saindo do portão, havia um pastor, que hoje ele não é mais pastor, mas continua na obra. Um casal de pastores que me deram também muita assistência. E eles estavam justamente indo para a igreja. E falou, Helena, vamos, tá chovendo, eu te dou uma carona. Aí eu disse, pastor, nós temos uma visitante hoje, especial. Aí ele já conhecia minha mãe, né? É mesmo, dona Nega? O apelido dela era Nega. E ela entrou, fomos pro culto. Ali minha mãe se converteu ao Senhor. O Senhor falou com ela. Pastor, 6 horas da tarde, minha mãe estava arrumada para ir para a igreja. Glória a Jesus. Ela aceitou o Senhor Jesus e se batizou no Manaim. E eu ganhei minha mãe pro Senhor. Então, tudo isso serviu, né? Para que a minha mãe também se chegasse ao Senhor. Partiu para o Senhor. Foi uma época da Covid, muito difícil também. Experiência muito difícil, mas foi válido. Mas quantas situações nós vemos na palavra de Deus que justamente em momentos de angústia, em momentos de receio, de medo, é um dos momentos em que as pessoas acabam buscando ao Senhor, né? Eu não vou contar aqui a experiência da minha mãe, porque não sou eu que estou nos chamados para servir. Mas foi uma experiência muito parecida com a sua, inclusive com tempestade também. E são pessoas que nesse momento acabam descobrindo esse Deus que é mais poderoso do que a tempestade. Sim. Então é uma forma de o Senhor se mostrar em situações de dificuldade, como a daquele cego, né? Senhor, quem foi que pecou? Foi ele? Foi os pais dele? Jesus falou assim, olha, nem ele, nem os pais dele. Essa enfermidade é para que se manifeste a glória de Deus. Senhor, e essa tempestade? Essa tempestade é para que se manifeste a glória de Deus. E se manifestou na vida da sua mãe. Glória a Deus. Que se converteu e passou a servir ao Senhor. Aquele que é maior do que qualquer tempestade. Aleluia. Isso é uma bênção. Agora, como surgiu a Lina, corretora? A Lina que trabalha nesse trabalho belíssimo, né? Corretora imobiliária, é isso mesmo? É, de imóveis. Imóveis, né? É. Como surgiu? Então, a minha mãe já morava comigo. E nessa época, quando minha mãe foi morar comigo, eu vinha de Piúma, eu trabalhava como secretária, né? E aí eu fui trabalhar em imobiliária, porque eu sempre tive o dom, assim, de vendas e tal. E aí, o senhor já tinha falado que ia abrir uma porta para mim aguardar que ele abrisse uma porta. Só que eu fazia um bico, fazia outro bico, né? E nada. Não me pergunte, pastor, eu consegui arcar com meus compromissos do aluguel, as coisinhas, e ia, né? Sabe como? Não sei como. Buscava super as madrugadas. E aí, um belo dia, eu estava nessa imobiliária, só que eu não ganhava salário. O rapaz, o corretor, ele falou assim, Helena, você fica na imobiliária, se eu vender, você tem participação, tá? Aí eu lembro uma vez que chegou um casal, né? Eu precisava que ele vendesse para me poder ganhar, claro, uma participação naquilo. Aí chegou um casal lá e falou assim, você tem um apartamento X e tal? Ele assim, não tem não. E eu agoniada, né? Porque eu falava, meu Deus, tem que chamar, Ele tava muito assim. Eu falei, irmão, não vou ter futuro aqui não, tá difícil. Aí o casal foi embora. Aí eu falei, fulano, o casal falou que queria um apartamento 2 quartos, você não tinha, mas pegasse o telefone dele pra procurar, né? Porque senão a gente vai conseguir vender. Ele assim, vou fazer o seguinte com você, Helena. Vai lá em Nova Guarapari, que tem um apartamento lá, pega os dados lá do apartamento e eu acho que a gente vai conseguir vender juntos, com parceria. Falei, tá bom. Saí dali, pastor, desesperado, porque eu não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha nada. Minha mãe morando comigo, vivendo pela fé. Eu falei assim, como que eu vou lá para Nova Guarapari? Não tenho dinheiro para ônibus. Eu não tinha dinheiro nem para ônibus. E fui andando. Cheguei no último ponto de ônibus. Quando eu cheguei no último ponto de ônibus, eu sentei ali e falei, Senhor, o que eu vou fazer?
eu tenho que ir lá para ver esse apartamento. Eu não tenho dinheiro e o senhor se aguarda. Aí eu passava os ônibus, os motoristas, todo mundo subia, menos eu. Aí os motoristas olhavam, não entendiam muito. Aí eu dava a entender que eu estava aguardando alguém e aguardando o Senhor. Tinha mais ou menos uma hora mais ou menos que eu estava ali, parou um carro, um Fiorino. Eu tinha medo, devido à experiência que eu tinha muito medo. Claro. Só que ele parou e aí o Senhor falou comigo, pode ir. O senhor vai? Aí eu disse, vou não, Senhor. O senhor vai? Aí eu levantei, fui até ele. Aí ele assim, você tá indo pra onde? Eu falei, tô indo pra Nova Guarapari. Não conhecia muito Nova Guarapari, nada. Aí ele assim, vamos lá, eu te dou uma carona. Aí eu assim, você é de lá? Ele assim, eu sou dono do posto de gasolina. Eu falei, então se ele é o posto de gasolina? Aí o Senhor pode entrar. E eu tinha feito madrugada e o Senhor falou que ia, um texto, falou que ia me dar uma bênção naquele dia. Entrei no carro e fui conversando com ele. Conversando muito pra, né? Aí ele falou assim, você é boa de conversa. Você é o quê? Eu falei assim, eu trabalho na imobiliária. Você é corretora? Eu falei, não. Eu só dou assistente, né? Só dou assistência. E ele disse, você não quer trabalhar comigo na imobiliária, não? Ele tinha uma imobiliária. Tinha. E tinha fechado, estava fechada. E o outro corretor tinha montado a própria imobiliária dele. E aí não tinha corretor para ir trabalhar lá. Aí eu vou. E fui. Fui para lá. Me pergunta como? Que eu ia e voltava. O Senhor abria as portas todos os dias, eu ia para madrugada. E minha mãe, eu lembro que minha mãe falava assim, minha filha, como que você vai se manter, minha filha? Você não tá vendendo. Pastor, passava um mês e não vendi nada. E eu lá, insistindo. Eu sabia que era a porta que o Senhor tinha mostrado para mim. Eu falei, mamãe, o Senhor abriu essa porta para mim, mamãe. Minha filha, mas como você vai se manter? Eu falei, não sei, mãe. O Senhor vai prover. E quando deu 4 meses, pastor, foi a minha maior experiência. Uma das, né? Eu fiquei 4 meses sem pagar o aluguel. Eu ficava muito triste, porque eu sempre gostei de honrar meus compromissos. E aí a dona da casa chegou lá. E aí eu lembro que eu persistindo na imobiliária. E o dono da imobiliária falou assim, se você vender, aí você tira o Cresce, né? E você vai fazendo as coisas certinho. Eu falei, então tá bom. Aí a dona da casa chegou lá, eu sabia que ela tinha ido lá para saber por que eu estava atrasando os aluguéis. Ela, de Governador Valadares, a dona Luzia, mandando um abraço para ela se ela estiver nos ouvindo. E aí eu falei para ela assim, dona Luzia, eu não tenho, no momento ainda, como pagar a senhora. Mas eu sei que a senhora gosta de uma cama que eu tenho. Eu tinha uma cama que eu tinha comprado de um pastor da Maranata também, que tinha vendido a casa, e eu comprei a cama dele. E eu sei que a senhora gosta muito dessa cama. A senhora quer essa cama em troca dos 4 meses de aluguel? Quero. Peguei a cama, desmontei a cama. Pastor, a cama era muito pesada, Kleber. Desmontei a cama e mamãe eu assistindo aquilo tudo. Desmontei a cama toda e fui lá e montei a cama no quarto dela lá. Quitei o aluguel. Aí fui dormir, eu e mamãe, deitada no chão, né? No colchão. E aí mamãe olhou pra mim e falou assim, minha filha, você vai conseguir dormir? Eu falei, hoje eu vou, mãe. Sabe por quê, mãe? O aluguel tá pago. Já tá pago. Mãe, não se preocupa. O Senhor vai abrir as portas. Pastor, naquele domingo eu fui pra escola dominical, fui pra imobiliária, que a gente trabalhava de domingo a domingo. Surgiu um casal lá que comprou uma casa. E dali então, eu não parei mais de vender. Glória o a Jesus. Senhor me prosperou muito na minha área profissional. Depois veio o Lucas. Nasceu o Lucas. E eu morava ainda de aluguel. Aí eu tirei o meu Cresce, tirei minha carteira de habilitação e comprei um lote. Eu lembro que a minha outra comissão eu tinha comprado um lote, onde é minha residência hoje. E eu cheguei em casa muito feliz, né? Falei, mãe, sua filha não é mais sem terra. Sua filha comprou um lote. E eu comprei aquele lote, foi uma vitória muito grande. E os anos foram passando, sempre servindo ao Senhor com muita alegria. Muitos desafios. Depois veio o Lucas. Eu criei o Lucas sozinho, né? Porque eu me separei do pai dele, infelizmente, né? Foi.
E aí eu tive que encarar o Lucas, eu e ele. E eu tinha que ensinar meu filho no caminho do Senhor. E o trabalho em Nova Guarapari, na época, era muito distante. Abrir uma sala de uma irmã. Pastor, eu acordava meu filho, era 5h30. Agasalhava ele todinho. E passava por um terreno baldio. O único medo que eu tinha era de cobra. Mas eu passava por ali com meu filho, agasalhava meu filho e levava ele para a casa do Senhor. Todos os dias. Hoje o Lucas é um obreiro, Aleluia. um engenheiro. Ontem ele até pregou na igreja. Casou. E aí eu consegui criar o meu filho nos pés do Senhor. Sempre buscando o Senhor, sempre ensinando para ele todos os desafios, eu e ele juntos. Ele e ele juntos. E depois de uns 4 anos, minha nova experiência era a experiência dos vizinhos. Posso continuar falando? Pode, por favor. E aí, o meu vizinho era do Rio. E foi passar uns dias lá nessa casa da irmã dele, que era lá na Enseada Azul, casa grande, piscina. Ele se encantou com o bairro. E aí eu passava para ir para a igreja, passava para ir para trabalhar e chamava a atenção dele, né? Que ele era grandão e tal, e ele ficava me olhando. E eu sempre com muito medo. E aí minha mãe veio ficar comigo, porque a minha mãe já tinha ido morar em Piúma nessa época. E eu falava, mãe, tem uma pessoa, tem um homem lá na casa lá, ele não vai embora, ele tá lá, e eu fico com medo, porque a casa era tudo deserta. Pastor, o tempo foi passando, a família dele ia muito para lá, eu fui conhecendo a família dele aos poucos, mas para me aproximar dele foi uns 6 meses, para me dar um bom dia. E eu passava sempre ali. E numa época, ele falou que o que chamou a atenção dele, que ele foi falar de mim com um vizinho. Ele muito do mundo, né? E mundão mesmo. E ele veio falar de mim, né? Um vizinho. Aí o vizinho pegou e falou com ele, essa Lina aí, ela é parada dura. Usou essa palavra, que eu não era, né? E ele falou que aquilo encantou ele. Ele falou, eu vou com ela que eu vou casar. Eu vou casar com ela. Ele não era casado. E tinha, assim, 2 filhos, mas ainda não era casado, né? Entendi. Era do mundo e tal. E aí tá, chegou no dia do mês dos vizinhos. Oração pelos vizinhos. O diácono que dava assistência lá falou assim, agora vocês vão convidar o vizinho. Aí eu com o Lucas pequenininho, 5 anos de idade, eu disse, quem que eu vou convidar? Chovendo, de novo a chuva. Tempo de chuva. Eu disse, Jesus, quem eu vou convidar? Não tem vizinho aqui, é tudo deserto. Era deserto, pastor. Pastor, voltando um pouco disso aí, vou contar uma experiência muito grande. Aonde eu morava, era uma casa pequena. Minha casa era uma meia-água, né, como se diz. E era tudo aberto. A rua de baixo não tinha poste, era tudo escuro. Eu e Lucas ali. A gente dormia ali sozinho. As pessoas se admiravam como eu tinha coragem de ficar ali. Mas eu ficava. Uma certa noite, eu orei. E, assim, a minha sala era assim, sala e quarto, né? Eu tava com o Lucas, pequenininho, e orei. Deitei ali. Era de madrugada. Não era umas 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, não sei o céu. Eu ouvi na porta 3 batidas. Era real. Batia assim. Aí eu disse, tem alguém batendo na porta. Aí eu fui abrir. Era um sonho, mas ao mesmo tempo era muito real. Quando eu abri a porta, eram 5 varões. Eles tinham assim, eles eram enormes. Quase de 2 metros cada um. Eram 5 varões. E aí eles olharam para mim e falaram assim, você é o Helena? Aí eu falei, sou. Nós viemos, o Senhor mandou a gente vir aqui para orar por você. E o Lucas. Aí eu lembro que eu enjoelhava, eu e o Lucas ali. E eles fizeram um círculo. Eles tinham uma Bíblia grande, entendeu? E eles fizeram um círculo e começaram a orar ali por mim. Desde aquele dia, nunca mais. Eu temi ficar ali. Não temi. Porque eu sabia que o Senhor ia guardar e como guardou e continua guardando, pastor. A minha vida é a vida dos meus filhos até hoje. Aí você convidou o vizinho. Aí
ele tava lá, o senhor se convida ele. Ele tava no alto, assim, e ele sempre, eu vi que na hora de terminava o culto, ele sempre tava ali. Aí eu falei, eu vou convidar ele não, Senhor. O Senhor convida, eu não vou não. E eu tô indo, me aproximando. Porque a casa dele a minha era um pouco depois da dele. Aí eu olhei pra ele e falei assim, você conhece a Igreja Cristã Maranata? Conheço. Eu tenho 2 sobrinhos dos Estados Unidos que são de lá, da Igreja Maranata. Falei, ai, que bom. Você aceita um convite? Ele, sim, o convite é sempre bom, né? Eu assim, amanhã vai ter um culto especial no Manaim de Guarapari. E você está sendo convidado para poder estar lá participando desse culto. Você quer ir? Vou sim. Pastor, foi. Quando eu cheguei no ônibus, ele já estava lá. Era um ônibus, né? Eu chegava atrasada às vezes do trabalho, que eu trabalhava no centro, na imobiliária, já era corretora. Quando eu cheguei, ele já estava lá. E aí todo mundo, os irmãos todos espantados, né? Aquele homem grandão, ele tinha quase 2 metros. Ali, e dali ele foi assistido com um pastor e nunca mais saiu. Com 7 meses, ele desceu, ele foi para servir o Senhor, desceu as águas. E aí nós começamos a namorar tudo na direção do Senhor e nos casamos. Benção. Foi um casamento abençoado. Ele foi o servo do Senhor. Aí na quinta-feira, depois de 2 anos e meio mais ou menos, veio a gravidez, né? A Ana Vitória. Ana Vitória. E ele estava muito feliz. E foi assim uma surpresa para mim e para ele. Mas antes um pouco, ele sempre queria um filho, né? Como eu cuidei do Lucas e foi muito difícil, foi assim árduo, né? Criar o meu filho, sair com ele muitas vezes na chuva, ele com febre, levar ele para a igreja. E eu tinha medo de ter outro filho, né? Temia. E aí ele sempre pedia. Aí eu falava assim, não, tá bom, você já tem um, tá bom. Mas era projeto do Senhor. Aí eu lembro que 1 mês antes, eu tive um sonho. Uns 2 meses antes de eu descobrir que eu estava grávida. Eu tive um sonho que havia um casamento na igreja. E a igreja estava... minha família toda e a família dele toda ali naquela igreja. E um pastor, ele que dirigia aquele culto. Mas aquele culto era um culto de casamento. E o meu marido, né, o Willis, o pai da Vitória, estava casando com outra mulher. Aí eu não entendia mais. Aí o pastor, com uma voz bem intensa, né, bem forte, falava assim. Ele vinha até mim, me despedia de mim e falava assim, olha, você sempre será minha esposa amada. Mas eu tenho que casar com ela, porque ela está gerando um filho meu. E ele ia até o altar, né, o púlpito, e o pastor processava o casamento e o casamento se concretizava. Depois do casamento concretizado, o pastor ainda falava assim, agora a irmã Wellina vai glorificar por esta união. Eu tinha que glorificar, e eu glorificava. Quando eu acordei maravilhada, porque o meu discernimento era, a gente, né, já envolvido com a obra, né, o marido envolvido com a obra é bênção, não é isso? Você quer seu marido te amando, deixa ele servir o Senhor, não é isso, pastor? Passei pro diácono, já bênção. Só que não era isso, né? Aí veio a gravidez. E eu com aquela sensação que eu ia cuidar daquela criança sozinho. O Senhor já estava me preparando para aquilo. Ele fazia muitos planos e eu via ele longe. Eu lembro que ele falava, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí eu olhava ele longe. Aí vinha aquela sensação de angústia e falava assim, isso não vai acontecer. Era inexplicável, mas eu sentia isso. E aí no sábado se deu que ele trocou o dia, né? Ele trabalhava numa empresa. Ele trabalhava numa empresa e era por escala. No outro sábado era o meu aniversário. Ele estava feliz, eu grávida, meu aniversário, né? E passaria um final de semana juntos. E ele foi trabalhar, trocou, né?
Na verdade, o rapaz ligou para ele. Não era a escala dele. Não. E pediu que ele fosse. Ele perdeu até a hora naquele dia. Eu acordei ele ainda. Amor, você perdeu o horário. O que é, né? E ele foi. Aí 1h30 foi a última vez que eu ouvi a voz dele, que ele falou que estava muito feliz. Amor, te amo muito. Foi a palavra dele. E o seu também. E desliguei e fui fazer o que ele mais gostava, né? Que era sobremesa, que era o pudim que eu tinha que fazer todo final de semana, que era sagrado. E aí, pastor, o Lucas estava deitado na sala, era ainda menino, 8 anos. Chegou as irmãs. Foram chegando as irmãs. O Lucas levantou e falou: mãe, estão chegando as irmãs aí. Aí eu falei: ó, certamente é porque vão estar orando, né? Estava grávida. E aí não era nada aquilo. Ninguém dizia nada. O pastor veio, sentou comigo e orou comigo. E eu querendo saber o que estava acontecendo. Aí ele falou: Lina, o seu marido, né? O seu companheiro sofreu um ferimento no trabalho. E ele não está bem, não. Não quis dizer assim, né? Porque eu estava grávida e tinha que ver com o meu médico. E eu mesmo, pastor, naquele dia, eu mesmo sabia que ele tinha partido. Eu lembro que eu entrei dentro do guarda-roupa e eu fiquei ali trancado junto com as roupas dele ali, abraçando, chorei muito. E novamente, eu tive que encarar agora um menino de 8 anos e uma criança, recém-nascido. Não, Ainda 3 ia nascer. meses ainda nasceu. Ainda ia nascer. Sem recurso nenhum. Eu era corretora de imóveis. Então você ganha, só que você vender, né? E não foi fácil. Eu tive muita ajuda dos irmãos. Um pastor, Joatan, que me ajudou muito com a esposa dele, a Ana Paula. Eles só me deixaram depois que a Ana Vitória nasceu. Eles me deram muita assistência, a importância do pastor da assistência à ovelha, né? Todos os dias eles iam lá em casa orar por mim. Chegar até dormir, a Ana Paula chegou até dormir comigo. Eles me assistiram muito, são muito amados. E aí nasceu a Ana Vitória. Eu tive que trabalhar, né? Vivendo de milagres e servindo ao Senhor, né? E tô aí. Até hoje. A Ana Vitória está com quantos anos? 15. 15 anos. 15 anos, praticamente, né, de tudo isso que aconteceu. E o Senhor me deu muito. Me deu. Eu ganhei minha mãe, eu ganhei meu marido pro Senhor. E não tem sido fácil chegar até aqui, mas hoje eu olho assim e meu filho, minha filha veio e fala assim: mãe, como? Como? Chegar em Guarapari sem ter onde nem ficar direito. E hoje a gente está do jeito que nós estamos, bem, servindo ao Senhor com a mesma alegria, realizada por casar o meu filho na presença do Senhor com uma serva do Senhor, a Yasmin, né? Ela faz odontologia e fiel ao Senhor. Ana Vitória toca violino também na igreja. E acho que quando a gente faz esse compromisso com o Senhor de servi-lo, independente da situação, pastor, o Senhor faz as demais coisas. Não foi fácil, mas aí quando batia, eu lembro que as pessoas olhavam para mim com pena, né? Aí eu lembro que eu saí para ir trabalhar, eu botei a Ana Vitória no carrinho e o Lucas segurando o Lucas. Eu indo para a imobiliária. Aí eu lembro que o meu vizinho estava na rua, assim, e todo mundo mora próximo, mas ninguém fica na rua, né? Porque é tudo casa alta. Eu lembro que eu me deparei com ele. E aí, nesse dia, a Ana Vitória tinha 1 aninho, mais ou menos, 2 aninhos no máximo. Ele olhou para mim assim, fixou os olhos dele e falou assim: Lina, eu estava conversando com minha esposa, Lina. Lina, uma pena de você, Lina. Que pena, Lina. Você criou o Lucas sozinho. E agora a Ana Vitória. Aí eu olhei para ele e falei: não, rapaz, faz isso não. Pena de mim. Sabe para onde eu tô indo agora? Eu tô indo trabalhar. Meus 2 filhos saudáveis, eu saudável. O meu companheiro, meu marido, eu ganhei ele para Jesus. Ele foi para a glória. Eu não perdi o meu marido para as drogas. Eu não perdi o meu marido no mundo, não.
na verdade, eu não perdi meu marido, eu ganhei meu marido para Jesus. E um dia, a Ana Vitória, e se eu continuar nesse caminho, hei de continuar, eu vou encontrar com ele na glória. É verdade. Então nós somos vitoriosos, porque nós temos o privilégio de poder servir este Deus que transformou nossas vidas. Ele não falou que ia ser fácil, nunca falou que foi fácil, mas que seria grandioso, porque Ele estaria a todo momento do nosso lado. Agora, pois não, pastor João. Interessante você falar que o casamento é um compromisso, né? Nós temos um compromisso de casamento com o Senhor. Não é isso? Nós temos um noivado com o Senhor, né? Porque a igreja, ela é a noiva de Cristo. E interessante que o Senhor te deu o sonho antes, que o seu esposo ia se casar com outra pessoa, que tinha um compromisso com outra pessoa e que você tinha que glorificar por isso. O compromisso maior dele não era com você, era com Cristo. Assim como o teu compromisso maior não era com ele, era com Cristo. E chegou a hora que Cristo o levou, né? Então, a gente sente a dor, o coração aperta, mas a gente sabe que tudo está no controle do Senhor. E como você mesmo disse, essa expressão que você falou, que eu e a Ana Vitória vamos encontrar com ele, é a expressão que Davi usa quando ele perde o filho dele, quando o filho dele morre, né? Davi se levanta, ele estava jejuando, ele estava chorando, ele estava com as vestes rasgadas. Quando ele sabe que a criança morreu, ele se levanta, vou tomar um banho, troca de roupa, faz uma comida para mim. E aí as pessoas perguntam para ele, né? Você estava aí jejuando, chorando, vestes rasgadas, de repente você levantou. Ele fala assim, olha, ele não virá mais a mim, sou eu que irei a ele. Glória a Deus. Mesma situação de Jó. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então o servo do Senhor, ele age dessa forma. Não estou dizendo que você é de pedra. Não. Não estou dizendo que você é de ferro. Claro que um coração aperta. Sim. Claro que há uma saudade. Claro que há uma curiosidade de Ana um dia conheceu aquele que foi o pai dela, né? Mas nós sabemos que o Senhor faz as coisas certas nos horários certos. Então é por isso que a vida vai continuar, vocês vão continuar servindo ao Senhor como servos do Senhor que são, mas teu filho também. Falta mais uma vitória na sua vida, que não é a Ana Vitória. Que eu já sei o que é. Claro que sabe, é o neto. É o neto. Vai vir aí. Ansiosa. Olha, quando você tiver o neto, aí você vai dizer assim, essa vitória era a que estava Aí faltando. volta Jesus, né? Tô Tá certo. Mas tudo começou, pastor João, naquele hospital, uma menina de 15 anos que fez uma aliança Exatamente. com Deus. E o Senhor, Se o Senhor me tirar daqui, Não eu vou é? servir. e o Senhor honrou, Honrou. né? E a irmã tá honrando até hoje. É E verdade. vai honrar até o E fim. não foi fácil, porque você criar duas crianças hoje, na presença do Senhor, diante de um mundo com tantas informações, e eu não fui uma mãe, assim, eu não vou dizer que eu fui uma mãe 24 horas mãe. Eu fui mãe e pai. Claro. Então eu dei amor e dou amor. Eu tenho amor para dar. Eu chamo eles até hoje meus filhotes, né? Eu chego na igreja, cadê meu filhote? Cadê meu filhote? Que é Lucas. E amo demais. Mas eu fui muito, às vezes até muito rígida, dura com eles, né? Mas era necessário, pastor. Claro. Era necessário para eles chegar onde chegaram até agora, entendeu? Esse compromisso, amar o Senhor. Então, assim, nós tivemos, assim, várias experiências, mas experiências extraordinárias. Eu lembro, posso contar mais uma? Pode? O Lucas, era uma época, assim, que houve muita dificuldade na igreja e estava todo mundo falando a respeito de escândalos na igreja, né? Aí eu lembro quando eu cheguei na igreja, no escritório, eu tinha feito uma venda e aí o corretor chegou para mim e falou assim, sua igreja tá famosa, porque daquela dificuldade que surgiu naquela época. Aí eu falei, glória a Deus, porque o Senhor fala, quando eu falei glória a Deus, ele se assustou, né? Falei, porque o Senhor fala que dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, surgiriam escândalos, né? Mas o Senhor fala também que esses serviriam para os fiéis permanecerem. Isso. Não é isso? Os fiéis, se possível fosse, seriam enganados, mas não serão. Porque o Senhor eles vão permanecer. E aí eu falei isso para ele e fui para casa.
nesse dia, eu tinha feito uma venda. Eu tinha meus compromissos, honrei com meus compromissos, e sobrou justamente o dízimo. Quero contar a experiência do dízimo, porque foi muito marcante. E eu cheguei pro Lucas era adolescente, falei, Lucas, eu paguei tudo, que eu estava fazendo a casinha, eu me preocupava com a casa, né? Porque eu tinha medo de aluguel, amanhã não ter onde colocar meus filhos, então eu sempre focava na minha casa. Fui fazendo minha casinha hoje tá lá. Aí, cheguei para ele e falei assim, Lucas, na mesa, assim, isso aqui é o dinheiro do dízimo. Mas se eu ofertar o dízimo, eu não vou ter o dinheiro para fazer a compra do mês. Aí ele olhou para mim, né? O que eu faço agora, Lucas? Porque tem você e Vitória. Aí ele assim, mãe, o que a senhora vai fazer? Eu falei, não sei. Aí aquele monte de coisa, falação e tal. Eu fui pra igreja. Cheguei na igreja, meu filho, não resisti não. Consagrei o Senhor e toma. Senhor, isso aqui é teu. Não, peguei o envelopezinho, entreguei. Passou na minha casa, tinha assim, um alimento para 2 dias. Meus compromissos em dia. Mas assim, era o leite da Vitória, o triguinho, aquela coisa. Era 2 dias e acabou. Eu tinha que fazer uma compra para eles, né? Minha preocupação era eles. E chegar na imobiliária e falar que eu estava sem dinheiro era impossível, né? Deu um dia. Ai, Jesus, o que eu vou fazer agora? 2 dias, Senhor, tem misericórdia. Não tem quem pedir. O bom do servo do Senhor, quando você não tem a quem socorrer, você socorre o Senhor. Você vai ao Senhor. Então, essa dependência que eu tenho, pastor, até de remédio, até de... eu não tinha dinheiro para comprar xarope para Lucas. Eu ia lá, pegava aquela folhinha de limão, de laranja, fazia aquele xarope assim caseiro e dava, ele curava. Levava para a igreja, pedia para orar e eu curava. Criei meu filho assim. E até hoje eu crio, tá? Até hoje, quando eles estão gripadinhos, eu vou lá no pezinho de limão, laranja e faço aquele chazinho. Deu 2 dias. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou encarar esse mês sem nada em casa com as crianças? Fui dar aula de adolescente. Sou professor de adolescente, sempre fui. Amo dar aula de adolescente. Fui dar aula. Tô dando a aula. E a aula falando de fé, né? Você tem que fazer prova do Senhor. Nós temos que ser fiéis ao Senhor, né? Ser fiel no pouco, te honrarei no muito. E eu Senhor, fui fiel. Ó, Senhor. Quando acabou a aula de adolescente, que era depois do culto, quando eu saí, a mensagem no meu celular. Lina, seu dinheiro vai cair amanhã na sua conta. Era um dinheiro que eu nem esperava, pastor. Entendeu? Aí, o sinal. Eu fui, fiz a compra do meu. Comprei tudo que eu tinha direito. E sobrou. Pastor, é maravilhoso, sabe por quê? Porque eu não contei, eu não separei, Cleber. Eu fui pegando no mercado tudo que eu tinha de compra. Comprei mais do que eu talvez compraria, né? Uhum. E quando eu cheguei em casa, que eu fui ver o troco, era o valor do dízimo. Tinha sobrado o mesmo valor. Sobejou. Aí eu olhei e mostrei pro Lucas, falei, Lucas, é esse Senhor que nós servimos. Amém. O Senhor que provê na fé. Aleluia. Assim, porque Lina é muito fiel. Não, é uma experiência que eu passava para meus filhos. Porque se você fizer prova do Senhor, o Senhor é fiel. A palavra do Senhor diz que mesmo que sejamos infiéis, nós somos infiéis, né, pastor? Isso, é verdade. Mas ele é fiel. Ele permanece fiel, é verdade. Ele permanece, porque ele não é homem para mentir, né? Não. Queridos, são 9h06. Passamos aqui 6 minutos do nosso tempo. Temos que encerrar. Quero agradecer aqui a irmã Lina, a Ana Vitória, que aqui estão conosco, né, contando as experiências. Certamente tem mais experiências, ela contou algumas. Mas eu queria finalizar aqui com um comentário de irmão que mandou aqui pra gente. Esse irmão disse assim, Kleber, eu tô aqui acompanhando tudo que tá acontecendo, tudo que a irmã Lina tá falando, comentando. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu tenho orgulho desse exemplo de serva e da minha mãe. Que é o Lucas, filho da irmã Lina, irmão da Ana Vitória. Está lá acompanhando. Ele disse assim, olha, eu quero dizer que eu tenho orgulho dessa mãe que eu tenho, desse exemplo de serva, mãe, amiga. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela minha mãe. Acho que
Pronto, melhor Posso do que fechar? isso, Posso ir melhor embora? comentário do que esse não tem, né? Posso ir embora, né? É. Isso é maravilhoso. Poxa, Pelo amor de Deus. é uma benção. Melhor do que isso, só o Neto. Melhor do que isso, São. Então tá bom. Ainda bem que o Lucas está ouvindo aqui. Lina, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Certamente, eu tô aqui recebendo muitos comentários. Não dá para ler todos aqui, mas em suma aqui, os irmãos falando realmente, né? Não é fácil servir o Senhor, não é fácil permanecer servo do Senhor, não é mas o Senhor nunca falou que realmente ia ser. É verdade. Mas é possível. É possível, não é? E eu quero agradecer imensamente você ter vindo deslocado de Guarapari para cá, para estar aqui conosco, para contar a sua experiência de vida, para falar do amor do Senhor pela sua vida e do seu amor pelo Senhor. Sim. Obrigado, Lina. Eu que agradeço. É uma honra para mim estar aqui. Um privilégio grande. E conhecer pessoalmente o pastor João Carlos, né? Pronto. Pelo amor de Deus. Isso é bênção. A gente Deixa eu poder se conhecer pessoas assim que o Senhor tem dado experiências tão Meu maravilhosas. Deus. A cada quarta-feira só vai aumentando a fé. Amém. Glória a Deus. E aumentando a nossa dívida, né, com o Senhor. E a nossa dívida com o Senhor, com certeza. Ana Vitória, obrigado por ter vindo aqui também, viu? Deus te abençoe. O nosso abraço aos adolescentes, jovens lá da Nova Guarapari. Amém. Tá bom? Ok. A você que acompanha a nossa programação em todo o Brasil e no mundo, muito obrigado pelo seu carinho. Lembrando que esse Chamados para Servir vai repetir, né? Vai passar a reprise depois de amanhã, na sexta-feira, às 8 horas da manhã. Você pode acompanhar novamente. E daqui a pouquinho já vai estar também no YouTube. Você pode acompanhar e enviar para quem você quiser. É uma forma de evangelizar. É uma forma de você mostrar para as pessoas aquilo que Deus tem feito na vida dos servos. A você um forte abraço. Muito obrigado. E até o próximo Chamado para Servir, quarta-feira que vem. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.